Estamos de volta com a classe sobre Efésios, Crescimento Espiritual, capítulo 3, classe 3. Estamos falando sobre crescimento. E falando sobre crescimento, é interessante você perceber aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Ele começa a falar exatamente sobre crescimento e sobre ministério, que ele era prisioneiro do chamado dele. Interessante que hoje, muitas vezes, o ministério se torna quase uma profissão. Tem pessoas que são profissionais da fé, são pessoas que são profissionais como pastores, como ministros, como cantores, mas eles pouco falam sobre vocação. Somos chamados para uma vocação. Aqui ele diz que ele está prisioneiro dos gentios, dizendo que o nosso ministério é muito mais do que uma profissão. Se você olha, você como pastor, vê o seu salário, ou como ministro, como você vai ganhar, você não entendeu o chamado de Deus na sua vida, porque Paulo diz, olha, eu sou prisioneiro do meu chamado. Tudo aquilo que Deus mandar eu fazer, eu faço não por uma obrigação, não por um salário, não simplesmente porque eu tenho que, mas simplesmente porque eu sou prisioneiro por causa de um chamado que queima na minha vida. É a questão do vocacionado, diferente do que uma profissão. Se nós entendermos isso, nós vamos entender em Abacuque capítulo 1, versículo 5, que na verdade é um chamado, é um versículo que Deus sempre falou muito comigo. Vede, olhai e maravilhai-vos, porque eu realizarei uma obra na sua vida. Se eu te contar previamente, você não vai entender ou compreender. O chamado de Deus na nossa vida, esse chamado de você descobrir a sua identidade. À medida que você começa a descobrir a sua identidade em Deus, você começa a entender que os céus respondem com graça e com unção. À medida que você vai desenrolando, como eu sempre digo, desenrolando o papiro do seu ministério, do seu chamado, você vai entendendo aquilo e os céus começam a responder com muita graça, com muito favor e com muita unção. Isso não tem absolutamente nada a ver com uma profissão. Uma profissão tem a ver com o seu trabalho, uma profissão tem a ver com o seu esforço. Vocação tem a ver com alinhamento, vocação tem a ver com identidade. Você está se alinhando com Deus e os céus estarem respondendo a você segundo o que Ele propôs para você. Vamos continuar lendo aqui no capítulo 3, versículo 1 e 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outro. Ele está dizendo sobre dispensação. Quando nós falamos de dispensação, nós estamos dizendo que há um favor. Eu sempre fico pensando, eu sempre associo o ministério a uma liberação de um perfume. Imagina que uma pessoa ela contém um perfume e você contém um ministério, você contém um perfume. Você se lembra aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro aos pés de Jesus e todo o aroma foi liberado naquele lugar? É exatamente o nosso chamado, é nós nos quebrarmos. O ministério, se ele for olhado como profissão, nós temos que olhar sobre direitos. Mas se nós amadurecermos e queremos crescer espiritualmente e até mesmo em batalha espiritual, nós precisamos entender que o seu chamado, em primeiro lugar, você tem que morrer para você. Você tem que morrer para os seus sentimentos e morrer para as suas próprias ideias. E à medida que você morre, à medida que você se quebra na sua presença, há uma liberação de uma unção, há uma liberação de um perfume. As pessoas que estão ao seu redor começam a sentir uma atmosfera sendo transformada. Por isso, queridos, que Deus não chama profissionais. Porque profissionais jamais serão quebrados na presença de Deus. Profissionais desejam os seus direitos, lutam pelo seu trabalho, mas aqueles que são vocacionados têm um entendimento do que significa estar prisioneiro dos gentios. Os gentios para Paulo representam um chamado. No capítulo 3, versículo 6, ele começa a dizer assim, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Paulo começa a sua narrativa dizendo a sua paixão. O nosso ministério, a nossa vocação tem tudo a ver com a sua paixão. O seu desenho, aquilo que Deus construiu para você,
a sua identidade tem a ver com paixão. Aquilo que eu amo estar aqui, eu amo ministrar, eu amo ver a glória de Deus, eu amo ver as pessoas sendo tocadas, sendo alcançadas. Isso porque tem a ver com o meu chamado, tem a ver com a minha vocação e também, consequentemente, tem a ver com a minha paixão. Tem pessoas que eu pego e eu começo a conversar dizendo à pessoa, olha, eu tenho um ministério, eu tenho um chamado para a África, mas eu não amo a África. Eu digo, então você não tem um chamado para a África, porque você só pode ter um chamado correlacionado com a sua paixão. Você só pode ter um ministério que tem a ver com o seu coração. Isso não estou dizendo que você não terá dificuldades, não estou dizendo que você não vai enfrentar lutas, mas eu estou dizendo que apesar de você ser prisioneiro, você é prisioneiro do amor. O seu ministério, aquilo que enche teu coração, aquilo que Paulo começa a descrever, os gentios. Ele passou por tantas coisas pelos gentios. Ele começa uma narrativa sobre paixão. Então o nosso chamado, o nosso ministério, a nossa herança, o nosso mistério tem tudo a ver com a nossa paixão. O que queima no teu coração? O que queima no teu coração? Essa é uma grande dica para você começar a descobrir quem você é. No versículo 6, então, Paulo começa essa narrativa mostrando a sua paixão. O nosso chamado está intrinsecamente ligado à nossa paixão, à nossa ênfase, aquilo que você fala, aquilo que você defende, aquilo que você conquista. E Paulo se torna um defensor dos gentios. E, inclusive, o nosso chamado, ele inclui. O nosso chamado inclui visões. Então, quando eu tenho um chamado, por exemplo, no meu caso, Cuba, ou Moçambique, ou Haiti, ou os Estados Unidos, ou o Brasil, eu incluo eles na minha vida. E à medida que eu incluo eles na minha vida, eu incluo não apenas uma paixão, mas eu incluo também um desejo, sabe de quê? De vê-los alcançados com a mesma paixão que queima no meu coração. Versículo 2 e 3 diz então, se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça. Quando você vive a sua paixão, quando você vive o seu desenho, quando você vive o seu propósito, as pessoas começam a ver o brilho nos seus olhos. Porque mesmo que haja luta, mesmo que haja dificuldade, mesmo que hajam empecilhos, você também tem uma força interior, você tem uma alegria de ver a graça sendo derramada na sua vida. Versículo 3 diz que, pois segundo uma revelação, o nosso chamado não vem por uma imposição, o nosso chamado vem por uma revelação. Nosso chamado vem por uma palavra de Deus, por um desígnio de Deus. Nós precisamos parar com essa ideia. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. O nosso chamado nem tem a ver com necessidades. Por exemplo, eu posso dizer assim, a África tem uma necessidade, o Nordeste brasileiro tem uma necessidade, mas talvez eu não fui chamado exatamente para esse propósito, para essa ênfase. O nosso chamado tem a ver com revelação. Se nós vamos cumprir uma necessidade, isso é um desenho de Deus em nós. Muitos de nós nos perdemos em necessidades. Eu vou para a África porque há uma necessidade na África. Você pode se dispor a ir à África, mas o chamado e a revelação vêm dos céus, impondo e colocando para você um propósito eterno. Mas nós não podemos ser movidos por necessidades. Jesus nunca foi movido por necessidades, ele foi movido por direção de Deus. Quando ele ouvia o Pai falar com ele, ele fazia. Temos que ser movidos por direção de Deus. Aquilo que o Pai falar, aquilo que o Pai fizer, isso nós vamos fazer. É assim que Jesus se movia e hoje nós temos o Espírito Santo. O que nós vemos ele fazer, nós faremos. Aquilo que eu ouvir ele mandar eu fazer, eu faço. Talvez Deus te mande para países ricos, talvez Deus te mande para países pobres. Essa questão não tem a ver com a nossa necessidade, o nosso entendimento, ou a nossa revelação, ou a nossa ideia do que é importante ou não para o reino dos céus. Talvez Deus te leve para uma Suíça. Eu me lembro uma vez eu estava exatamente em Zurique, na Suíça, e naquele dia eu me lembro que eu vi uma senhora, eu estava me lembrando, eu tinha sempre uma concepção de um chamado, porque eu tenho um chamado também de misericórdia para países pobres. Mas eu me lembro que eu estava em Zurique, na Suíça, e eu olhei assim, eu vi uma senhora de mais ou menos uns 50 anos, e naquele dia, naquele momento, ela estava se prostituindo nas ruas de Zurique. Quando eu olhei e eu percebi, o Espírito Santo falou comigo, essa mulher é tão necessitada quanto aquela criança na África. Eu olhei assim, eu vi o Espírito Santo
falando comigo assim: essa mulher é um pitoco. A Bíblia fala em Isaías capítulo 61, e o Espírito de Deus veio para aqueles que são pobres, pobres em espírito. Sabe o que significa esse pobre, Isaías 61? Pitoco no original. A palavra pitoco é desesperada, necessitado, desesperadamente necessitado, eu posso dizer assim. Essa mulher é desesperadamente uma necessitada, uma pessoa que está morrendo de câncer no hospital no país mais rico do mundo. É uma pitoco, é uma pessoa desesperadamente necessitadas. Vamos tirar o romantismo, vamos tirar a nossa falsa humildade e vamos entender que o nosso chamado, como Paulo, ele tinha um chamado. O chamado de Paulo era intrinsecamente ligado à sua paixão e não simplesmente a uma necessidade, mas a uma direção de Deus. Capítulo 3, versículo 4, que diz assim: pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Revelação, queridos. Muitos têm palavra, muitos têm profissão, mas eu quero vir com uma palavra e uma revelação. E mais do que todas as coisas, o Senhor nos chama para sermos geracionais. Aquilo que eu construo, em cima daquilo que eu faço, eu vou espelhar e eu vou ser um reflexo e vou ser um exemplo para outras gerações. O que nós vemos hoje é uma geração de pessoas que talvez reflitam necessidades. Há uma necessidade de uma igreja aqui, há uma necessidade de fazer isso. Talvez possamos ocupar por um breve momento um espaço de uma necessidade, mas um ministério, por toda a sua vida, precisa ser acompanhado por um processo de revelação. Capítulo 3, versículo 5 diz: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito. Tudo o que fazemos tem a ver com uma vida no Espírito. Tudo o que sonhamos e vivemos, precisamos entender um processo que Deus não quer pessoas independentes do Espírito Santo. Nós não podemos agir nem ministerialmente sem saber ouvir a voz de Deus. Nesse processo de amadurecimento, nesse processo de crescermos espiritualmente, necessitamos e precisamos aguçar os nossos sentidos espirituais. O que eu quero dizer que talvez a sua audição espiritual seja fraca, talvez a sua visão espiritual seja fraca, talvez a forma de você tocar as pessoas seja uma forma fraca, talvez você entender os sentidos de como desgustar os sentidos da vida sejam totalmente fracos. Mas o Senhor deseja que possamos aguçar, precisamos ouvir melhor o Espírito Santo, precisamos aprender a degustar os prazeres do reino de Deus e entender e processar isso para as pessoas de uma forma espiritual. Somos chamados por Deus para sermos homens e mulheres espirituais. E nós não podemos nem fazer a obra de Deus independente do Espírito Santo. Versículo 6 diz: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E do versículo 7 diz assim: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. O meu ministério, ele não pode jamais ser aprovado pelos homens. O meu ministério precisa ter a resposta dos céus na minha vida. O ministério não pode ser bem sucedido. Eu costumo dizer que hoje existem as pessoas que são bem-sucedidas, têm sucesso, e as pessoas que são relevantes. O meu ministério só é relevante se eu tenho uma resposta dos céus referente à minha obediência. Eu quero dizer uma coisa, queridos, nós precisamos ser pessoas que os céus respondem. Nós temos provocado o quê? A atenção das pessoas, temos provocado o quê? Um sucesso no meio das pessoas, ou o nosso ministério provoca uma resposta dos céus, trazendo unção, trazendo graça, trazendo revelação, trazendo a própria palavra de Deus. A necessidade hoje é nós gerarmos ministérios que respondem, que os céus respondam. Essa classe de hoje, no capítulo 3 de Efésios, é uma classe para você entender que o Espírito Santo deseja te ensinar a você gerar ministérios na direção de Deus. É um processo que precisamos aprender dia após dia. Precisamos aprender e termos ministérios e gerarmos ministérios que os céus respondam. Os céus precisam responder.
Sabe, queridos, o que adianta você ter uma grande igreja de pessoas perdidas? O que adianta nós termos 10 mil pessoas sentadas num templo, ouvindo uma boa palavra e os céus não respondem? O que adianta? O que nós temos gerado na vida das pessoas? Nós temos provocado o quê? Um clube, um lugar onde as pessoas estão simplesmente vivendo? Ou será que você deseja que os céus respondam através da sua vida? Que os céus olhem para você, você alinhado segundo o propósito de Deus, no seu chamado, na sua paixão. Como Paulo, quando ele falava dos gentios, ele era apaixonado. Como eu estou falando aqui, eu sou apaixonado aquilo que eu faço, porque eu descobri a minha identidade. E quando eu falo da minha identidade, aquilo que eu carrego, não aquilo que eu falo, mas aquilo que eu trago dos céus, aquilo que eu carrego. Sabe o que acontece? Os céus respondem. Não existe nada melhor, querido, e não simplesmente ver a atenção de pessoas, ver uma grande igreja cheia, mas ver os céus respondendo com unção, os céus respondendo com uma palavra, os céus respondendo com uma intervenção, os céus respondendo com uma palavra que vai marcar a vida das pessoas e direcionar a vida das pessoas. Esse é o ministério que nós precisamos buscar. Capítulo 3, versículo 8 diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar os gentios o evangelho das insondáveis riquezas. Você já imaginou se cada um de nós provocarmos a atenção dos céus? Você já imaginou quantas respostas e intervenções os céus faria direcionando vida de pessoas? Você já imaginou quantos ministérios serão ativados através de pessoas que são inspiradas por Deus? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 19 a 23 diz assim: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aonde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o inquiridor deste século? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus? Por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Podemos ter o melhor de todos os ministérios, podemos ter uma boa igreja e não provocarmos a atenção dos céus. Podemos ser simplesmente aprendermos a fazer ministério. E no capítulo 3, nessa aula, eu quero ensinar para você que o que adianta nós ganharmos o mundo inteiro, até ganharmos ministério, se nós não ganharmos vidas e ganharmos a atenção de Deus. O maior segredo de todo o ministério de Paulo era a sua humildade. Aqui ele diz: eu sou o menor. O menor. O maior segredo de um ministério, querido, é continuar sendo pequeno. Nunca pense que Deus está te usando pelas suas habilidades, pelos seus talentos, ou até pelo seu conhecimento de Deus, ou até pelo próprio poder de Deus. Deus nos usa apesar de nós e não pelas nossas justiças. O ministério do ministério, aliás, o mistério de ter um ministério era uma pérola escondida de grande valor. É amar continuar pequeno, é desejar continuar pequeno, ainda que Deus te use poderosamente no meio de uma multidão. Continue pequeno. Esse é um grande e maior de todos os segredos. Sabe por quê? Não é como você começa um ministério que Deus irá julgar você, mas como você termina o seu ministério. Será que você vai terminar o seu ministério ainda humilde, ainda pequeno, diante do seu coração, diante do Senhor? O segredo que destrava as revelações é manter esse lugar secreto de se continuar pequeno. A chave de novas dimensões e novas atmosferas e novos lugares em Deus é nós continuarmos sempre humildes e famintos, em lugar de total dependência. E a coisa mais tremenda que eu posso dizer assim, quando honramos os princípios do reino, Deus te honrará no reino. E o maior princípio, na minha opinião, e eu vejo a palavra e vejo a vida de Paulo e vejo a vida de tantos homens e mulheres que são amigos meus, mulheres como Heidi Baker, como Dan Duque, como tantos homens de Deus, Luingo aqui nos Estados Unidos, pessoas que eu tenho um contato, no Brasil, tantos homens de Deus, Pastor Márcio, Luciano Subirá, Luiz Hermínio e tantos outros. Esses são homens e mulheres, sabe o quê? Que continuam pequenos, mesmo sendo grandes. Continuam mantendo um coração simples e humilde,
honrando os valores do reino. E diz assim, e manifestar, versículo 9, qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecido de todos os principados e potestades nos lugares celestiais. Você será conhecido não por aquilo que você faz, mas pela sua relevância no reino. Guarde isso no teu coração. Você pode ter sucesso, até mesmo profissionalmente ou até mesmo ministerialmente, pode ser bem-sucedido no seu trabalho, na sua família, ter uma grande coisa, mas ser relevante significa que você trouxe uma marca no reino. O meu desejo é que você, nessa aula, aprenda a ser relevante. No capítulo 3, versículo 14, diz assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Continue sempre, mesmo que Deus te levante, mesmo que você seja conhecido, mesmo que você tenha milhões de seguidores, continue de joelhos diante do Pai. Esse é o maior mistério do ministério, é continuar sendo pequeno. Somente alguém que foi tocado por esse amor pode tocar a outro. Somente uma pessoa que foi curado até mesmo dos seus traumas, da sua arrogância, porque o câncer de um pastor e de um ministro não é o pecado, é o maior de todos os pecados, que é o orgulho. O maior de todos os pecados é o orgulho, porque o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. A indiferença de nós continuarmos e desejarmos amar as vidas, amar as pessoas. Somos chamados por Deus para compreendermos, capítulo 3, versículo 17 a 21. Somos chamados por Deus para compreendermos o amor de Cristo que excede a todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Necessitamos transpor as nossas atitudes de medo, de orgulho e prestar atenção nas coisas que nunca prestaríamos se não fosse o Espírito Santo. Sabe por quê? Quando nós crescemos, às vezes deixamos de prestar atenção nas pequenas coisas que o reino presta atenção. Essa é uma classe, querido, é uma aula que você precisa deixar o seu coração queimar. Em primeiro lugar, pelo seu chamado. Em primeiro lugar, a sua paixão tem a ver com a sua identidade e o seu chamado. Em segundo lugar, quando Deus te colocar no centro da sua vontade, e o seu ministério aflorar, e o favor de Deus vir sobre o seu ministério, sobre a sua vida, e você começar a ser uma bênção para outras pessoas, você nunca mais vai se esquecer dessa palavra, que a sua força não é porque Deus está te usando, não é porque você tem milhões de seguidores, não é porque as pessoas são tocadas e são, eu posso dizer, influenciadas por você, mas porque através de você, você espelha o reino, você se parece com Jesus. Uma vez Deus me deu uma revelação dizendo assim, que a vida cristã era com dois braços, com um você subia e com o outro você descia. E eu não entendi muito bem. Deus falou, como você sobe? Você busca as coisas de Deus, você busca as maiores revelações de Deus, você alcança as multidões, você implanta o reino, você é um apóstolo, um profeta, faça grandes coisas para Deus. Mas com a outra você desce. Você vai nos lugares que ninguém quer ir, você toca pessoas que foram esquecidas, você abraça as pessoas desprezadas da sociedade. E Deus me disse uma frase assim, é no subir tão alto e no descer tão fundo que nós nos parecemos com Cristo e com Jesus, com Deus. Sabe, queridos, eu quero concluir essa aula dizendo assim, o seu ministério e a sua paixão, como Paulo, os gentios, só tem, eu posso dizer, só tem relevância, só tem realmente impressão, só tem sucesso, relevância, só tem verdade se você completar essa obra no reino, sempre prestando atenção às coisas que o reino presta. E às vezes o reino tem pequenas coisas que nós não sabemos focar e devemos focar nessa janela de oportunidade do reino. Sabe por quê? Quando prestamos atenção nas pequenas coisas, somos transformados para transformar. Até a próxima aula.